Boa noite, queridos. Nossa devocional de hoje, mais uma vez aqui reunidos, juntos, dentro da permissão e da vontade do Senhor, para tirarmos esse tempo de devocional, tempo de orar, tempo de glorificar a Deus, tempo de apresentar a Ele as nossas necessidades, tempo de aprender a sua palavra. Hoje nós vamos ler João 20, de 19 a 23, Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se-lhes no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. Amém? Irmãos, nesse episódio lido aqui, os discípulos estão reunidos depois da morte de Jesus, trancados em uma casa com medo dos judeus, quando Jesus então aparece no meio deles, lhes revela quem é, lhes mostra as suas mãos, os cravos nas suas mãos, o seu lado ferido, e então envia os discípulos, diz: eu vos envio, para que vocês possam ir, para que vocês possam então proclamar a mensagem desse evangelho, a mensagem de salvação. Mas é interessante nós observarmos aqui algumas situações. Os discípulos estavam ali trancados, né, com a porta trancada. E às vezes nós também fechamos, né, as nossas portas, as portas da nossa vida para Jesus. Jesus ressuscitou no domingo pela manhã e ele aparece então pela primeira vez aos discípulos ao cair da tarde daquele mesmo dia. Eles estavam trancados ali por cinco motivos, cinco razões que nós queremos destacar nessa noite. Primeiro, eles estavam com medo. Logo ali no primeiro versículo, a Bíblia diz que eles estavam trancados com medo dos judeus. E a gente vê, né, que o Pentecostes ainda não tinha acontecido nesse momento, o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre os discípulos e eles então estavam com muito medo. Mas depois que eles receberam o Pentecostes, eles foram presos por falta de medo. E aí nós vemos, irmãos, que o Espírito Santo que habita em nós faz toda a diferença na nossa vida. A certeza de que nós temos o Espírito Santo em nós nos dá poder para vencer o medo, para vencer as situações onde nós nos sentimos cheios de dúvidas, cheios de incerteza. Eles estavam ali com muito medo, sem o Espírito Santo, se sentindo sozinhos e abandonados. Mas nós hoje temos o Espírito Santo de Deus e é por isso que nós podemos ter ousadia. A partir do momento que os discípulos receberam o Espírito Santo, eles foram pregando com ousadia, entregaram as suas vidas. E nós temos esse privilégio hoje de receber o Espírito Santo de Deus. Então não precisamos ter medo, podemos ter ousadia na nossa vida, ousadia para pregar a palavra do Senhor, ousadia para enfrentar o inimigo, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Em segundo lugar, a gente vê que os discípulos naquela situação ali estavam sem paz, inquietos, nervosos, ansiosos, tanto que Jesus chega e a primeira coisa que ele diz é: paz seja convosco. Eles estavam perturbados, inquietos, desassossegados. O coração deles era um turbilhão de dúvidas, incertezas e culpas. Mas Jesus chega e oferece então a paz. Jesus chega dizendo: olha, eu vim trazer paz para vocês. Eu vim trazer resposta para as dúvidas de vocês. Eu vim trazer a solução para o problema que aflige vocês. E isso é a verdade das nossas vidas. Quando Cristo habita conosco, quando Ele está conosco, quando nós andamos com Ele, Ele nos traz paz, paz no meio das dificuldades, paz nos momentos em que nós achamos que não tem mais jeito, que está tudo perdido, mas Cristo nos traz paz. E aí a gente vai a uma terceira verdade.
é que os discípulos naquele momento estavam sentindo a ausência de Jesus, eles estavam acostumados a ter Jesus por perto, mas desde que Jesus tinha morrido, sido crucificado, na sexta-feira, eles estavam então privados da sua presença. E quando Jesus não está presente, o nosso coração também se enche de medo. Só a presença de Jesus pode tirar do nosso coração a dúvida, a angústia, restaurar a paz, tirar a nossa aflição. É por isso que a Bíblia diz que quando os discípulos viram Jesus, eles se alegraram, porque Jesus representava tudo aquilo que eles precisavam. Na nossa vida também, se nós estamos distantes do Senhor Jesus, se Ele está ausente de nós, nós vamos nos sentir amedrontados, cheios de angústias e temores. Mas quando nós trazemos Jesus para a nossa vida, quando nós caminhamos com Ele, e aí é muito importante saber que não basta você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador para que você tenha uma vida de tranquilidade, de paz, de alegria. Você precisa aprender a andar com Ele. Você precisa aprender a colocá-lo no seu dia a dia, a integrá-lo nas coisas que você faz, a deixá-lo fazer parte das suas decisões, a deixá-lo morar na sua casa, a deixá-lo comer na mesa que você come, trabalhar no lugar aonde você trabalha. Você precisa aprender a andar com Jesus, porque aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador te garante a salvação, mas só a intimidade com Cristo é que te garante essa paz, é que te garante então essa tranquilidade, esse sossego que o poder dele, o amor dele traz para as nossas vidas. Em quarto lugar, nós vemos que aqueles discípulos estavam angustiados ali, trancados, porque eles estavam sem propósito. O propósito da vida deles, para a qual eles tinham dedicado as suas vidas, eles pensavam que isso tinha acabado. Mas Jesus lhes oferece a paz e lhes dá então um propósito e envia os discípulos, lhes dá então um comissionamento. O mandato de Cristo para nós não é apenas para que nós façamos a obra, mas é para que a gente faça a obra dele da mesma maneira que ele fez. Ele se fez carne, ele habitou então entre nós e ele então se inseriu no meio de nós. E nós também devemos, no cumprimento da missão, nos aproximar das pessoas, amar as pessoas, servir as pessoas e levar a elas a mensagem da salvação. É muito preocupante, irmãos, quando nós, como cristãos, vivemos o tempo todo focados em nós mesmos, né? Às vezes nós estamos sempre tão preocupados com as nossas coisas, com os nossos problemas, e nós preocupamos com a nossa família, com o nosso trabalho, nós preocupamos com o nosso dinheiro, né? E nós nos esquecemos que não é assim. Nós fazemos parte de um reino que não é nosso, é do Senhor Jesus, é o reino de Deus. E a ordem dele é para que nós, então, possamos ir, pregar o evangelho a toda criatura, anunciar a boa nova de Cristo. E nesse percurso nós devemos nos preocupar muito mais com os outros do que conosco mesmo. Nós devemos nos preocupar muito mais em fazer a obra de Jesus como ele fez, do que em garantir as nossas próprias necessidades. E é isso que a Bíblia diz, quando ela diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você vai fazer o trabalho do Senhor, pensando no trabalho que tem que ser feito, amando a obra do Senhor Jesus, amando as pessoas que precisam conhecer Jesus, Jesus acrescenta aquelas coisas que te são necessárias. Às vezes nós invertemos essa relação e nós buscamos as coisas que nos são necessárias e esquecemos o trabalho do Senhor e vamos correndo atrás do vento, né? Não conseguimos aquilo que precisamos, mas porque nós estamos buscando do jeito errado, da forma errada, da maneira errada. Em último lugar, a gente vê que aqueles discípulos ali estavam com muito medo, porque lhes faltava, então, poder. Além de comissionar os discípulos e lhes dar uma missão, Jesus, então, naquele momento, soprou sobre eles o Espírito Santo de Deus, que em breve, né, viria definitivamente, seria derramado definitivamente, então, no cumprimento da promessa de Deus, na descida definitiva do Espírito Santo,
para estar para sempre com a igreja, que foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Mas ali naquele momento, então, Jesus deu uma demonstração para os discípulos de que eles seriam revestidos de poder e então eles poderiam cumprir a grande comissão. Outra coisa muito importante na nossa vida cristã, irmãos, é nós buscarmos pelo poder de Deus. Lá em Efésios 6, no capítulo 10, a palavra de Deus nos diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes, para que possais enfrentar o inimigo, né? Enfrentar o dia mal e permanecer firmes. E aí, Paulo nos fala, então, da nossa armadura, que envolve a propagação do Evangelho da paz, a nossa fé, a leitura da palavra de Deus e a oração. E Paulo, então, vai descrever isso. Mas é importante nós lembrarmos que nós, como servos do Senhor, fomos imbuídos de poder quando recebemos o Espírito Santo. Mas para que esse poder possa operar através de nós, o Espírito Santo tem que comandar as nossas vidas, né? Quando a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, não devemos extinguir o Espírito Santo, a palavra de Deus está nos dizendo que quando nós abandonamos o comando do Espírito Santo nas nossas vidas, nós perdemos o poder que Cristo opera através de nós. E é engraçado pensar nisso, porque lá em Efésios 6, a palavra de Deus nos diz no primeiro capítulo de Efésios 6, não, lá em Efésios 1, no primeiro capítulo do livro de Efésios, a palavra de Deus nos diz que o poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, está à nossa disposição, pode operar através de nós. Mas para isso nós precisamos ser comandados, dirigidos, ordenados pelo Espírito Santo de Deus. E como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso quando nós reconhecemos a necessidade de Cristo nas nossas vidas, reconhecemos a necessidade de buscar uma intimidade com Deus orando, lendo a Bíblia, abandonando definitivamente os nossos pecados. E aí, quando nós começamos, então, a confessar os nossos pecados, a nos arrepender deles, a orar, a buscar a presença do Senhor, a falar com Deus, quando nós desenvolvemos uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, nós, então, adquirimos poder. Poder para vencer o inimigo e poder para propagar o Evangelho do Senhor com autoridade, para levar a palavra do Senhor àqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecer. Então, irmãos, Jesus, naquela oportunidade, quando ele chega ali para falar com os discípulos, ele então retira do coração dos discípulos o medo, traz a paz e comissiona, dá um propósito para eles e diz para eles: olha, eu vou dar também poder através do Espírito Santo. Nós temos tudo isso. Nós temos a paz de Cristo, a segurança, não precisamos ter medo, recebemos um propósito e temos poder através do Espírito Santo. Está tudo à nossa disposição. Nós precisamos aprender a viver dessa forma, a levar a sério o chamado de Cristo e a responsabilidade que ele colocou, então, nas nossas mãos. Amém? Vamos orar nesse instante. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito e pedir ao Senhor, então, que venha com o seu poder a operar na vida daqueles nossos irmãos que estão enfermos, que Ele também nos revista de poder, para que possamos, então, vencer as nossas dificuldades, para que possamos vencer o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é o Deus que nos reveste de poder. Ó Deus, através da morte do teu Filho Jesus e através do Espírito Santo Consolador, que o Senhor então enviou até o mundo, o Senhor então nos deu acesso a todas as riquezas, ó Deus, que existem na sua herança. Ó Deus, o Senhor então nos deu acesso ao Senhor e nos deu a oportunidade de sermos revestidos de poder, aperfeiçoados, ó Deus, e usados na tua obra, usados, ó Deus, para a tua glória.
Ó Deus, e nesse instante nós queremos aqui, diante do Senhor, clamar, ó Deus, para que o Senhor nos desperte, para que o Senhor nos transforme, ó Deus, a cada dia, para que possamos, ó Deus, sentir necessidade de buscar esse poder. Ó Deus, nós precisamos receber do Senhor o poder do Espírito Santo para vencer o inimigo, o poder do Espírito Santo, ó Deus, para pregar o Teu Evangelho. Mas isso só vai acontecer quando nós estivermos com o nosso coração no Senhor. Ó Deus, quando nós estivermos dispostos a abandonar os nossos pecados e a buscar uma vida de oração, de consagração e de leitura da palavra do Senhor. Ó Deus, então nos ensina, nos aviva, aviva o Teu povo, ó Deus. Ó Deus, derrama, ó Deus, no coração do Teu povo esse desejo e essa vontade de, ó Deus, mudar o rumo da sua vida, mudar a perspectiva da sua visão e aprender que é do Senhor que nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Senhor, nesse instante eu quero colocar diante do Senhor a vida da igreja, de cada família com as suas dificuldades. Aquelas famílias, ó Deus, que têm enfrentado dificuldades financeiras, que o Senhor tenha misericórdia. Aquelas famílias que têm enfrentado problemas de relacionamento entre os casais, entre os filhos e os pais, que o Senhor venha nesse instante com o Teu poder, ó Deus, a transformar essas situações, transformar essas vidas. Eu também te clamo, ó Deus, por aqueles irmãos, aqueles amigos que estão enfermos. Ó Deus, o Senhor é o Deus que faz todos os milagres e que opera cura, que opera restauração. Então, nesse instante, ó Deus, nós queremos te clamar no nome de Jesus, que o Senhor venha na vida, ó Deus, dos nossos irmãos. Irmão Feliciano, com a sua enfermidade, tem misericórdia da vida dele. Ó Deus, também te peço pela Odenilda, pela irmã Marionilda, irmão José Ailton, ó Deus, que está indo trabalhar, que o Senhor proteja o teu servo de todo mal, que o Senhor o livre, ó Deus, dos homens maus. Também te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida da Ana Carolina, que está ali internada, a vida do seu Osni Valdomiro, ó Deus. Também te peço, ó Deus, pela vida daquela amiga da Sueli que tem pedido, ó Deus, aquela criança por quem o Igor pediu que está com câncer. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. Ó Deus, que o Senhor olhe para os enfermos. Abençoa, ó Deus, a vida dos nossos irmãos idosos, irmã Helenita, o pastor, irmã Lucineide, irmã Sandra, irmão Levi, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da vida da irmã Maria de Fátima, da vida da irmã Marli, da vida da irmã Roseli. Ó Deus, que o Senhor venha com a tua mão de poder sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre os enfermos, aqueles que têm enfrentado o Covid, aqueles que têm sofrido em leitos hospitalares. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, do nosso povo, ó Deus, do nosso país, das nossas autoridades, dos profissionais de saúde que têm trabalhado, ó Deus, nesse tempo de tantas dificuldades. Senhor, também te peço que o Senhor esteja olhando nesse instante para os nossos amigos e familiares que ainda não são crentes. Ó Deus, nós temos colocado diante do Senhor todos os dias durante esse ano, ó Deus, a vida da irmã Maria de Fátima e a sua família, da irmã Helenita e da sua família, do irmão Tim e da sua família, ó Deus, e de tantas outras pessoas, nossas crianças, nossos adolescentes, seus familiares, ó Deus, tantas pessoas que têm necessidade de conhecer verdadeiramente o Senhor e transformar as suas vidas pelo poder do Evangelho. Ó Deus, então tem misericórdia dessas pessoas, ó Deus, olha para elas com graça, ó Deus, e que elas possam ser tocadas para que aceitem a oportunidade de conhecer o Senhor e de ter o Senhor nas suas vidas. Ó Deus, nesse instante queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, o Senhor tem nos guardado, tem nos amparado, ó Deus, o Senhor tem nos oferecido a oportunidade, ó Deus, de caminharmos com o Senhor, e não existe prazer maior do que isso. Nós te adoramos pela tua santidade, te adoramos pela tua bondade, te adoramos porque o Senhor é justo, nós te adoramos porque a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor é sempre fiel, nós te adoramos porque a perfeição reside no Senhor, porque o Senhor é o Deus que controla e sustenta todas as coisas. Senhor, nós te exaltamos porque o teu Filho Jesus
Jesus, ó Deus, um dia nos salvou. E nós te exaltamos porque Jesus sustenta a todas as coisas, ó Deus, pela palavra do seu poder. Tudo que existe, existe por meio dele. Nós te exaltamos por isso. Te exaltamos pela grandeza do Senhor e por tudo que o Senhor representa nas nossas vidas. Senhor, nesse instante queremos também te pedir por aqueles irmãos que estão sofrendo, ó Deus, aqueles que têm passado por dificuldades, que às vezes nós não podemos nem descrever, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Ó Deus, irmão Elcia e a sua família nesse momento de tanto luto, de tanta dor. Ó Deus, tem misericórdia da tua serva, tem misericórdia dela, da sabedoria, dá, ó Deus, ânimo, dá tranquilidade, dá paz. Abençoa também, ó Deus, o Rodrigo, o Daniel. Ó Deus, abençoa aquelas crianças, dá a elas consolo, conforto, entendimento, que o teu Santo Espírito habite na vida dessa família, assim como na vida da família da irmã Rose, na vida da família do pastor Marcos lá em Caldas Novas e de tantas outras famílias que perderam seus entes queridos. Senhor, nós te pedimos, te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, nós recorremos ao Senhor, ó Deus, com toda a humildade do nosso coração, pedindo perdão pelos nossos pecados, porque sabemos que nós não merecemos, mas nós cremos no teu amor, os nossos olhos estão fitos em ti, porque é o Senhor que luta por nós as nossas batalhas, e nós te exaltamos por isso. Nós oramos nesse instante, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele abençoe você e a sua família, que Ele esteja, então, no controle da sua vida. Amanhã estaremos aqui, novamente, na nossa devocional, 6 horas da manhã, irmã Áurea, às 20 horas eu estarei aqui. Participe conosco, em nome de Jesus. Amém. Dedicação.